Não teria como fazer esse programa sem convidar as partes mais interessadas, os filhos. E para continuar o nosso programa com relação ao divórcio, à separação e como isso funciona após esse processo entre relação em pais e filhos, estamos em nosso estúdio com Matheus e Gisele, que são filhos de casais que passaram por esse processo. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Gisele, por estar aqui conosco. E estamos também com Karen Michel Esber, que é psicoterapeuta de famílias e casais. Muito obrigada, Karen, por participar desse programa, que para nós é um assunto muito interessante e você vem trazer para nós a sua ideia, a sua filosofia de formação nessa área. Gostaria de começar com o Matheus, tá? E te perguntar, como que foi o processo? Foi doloroso? Foi difícil? E hoje, como você encara isso na sua vida? Quais foram os benefícios e quais foram os malefícios dessa separação dos seus pais? Primeiramente, obrigado e boa noite a todos. Na minha experiência particular, o que eu tive, juntamente aos meus irmãos, foi que o conflito ao longo do relacionamento dos meus pais foi assim, muito desgastante. Então, ao término do casamento, foi uma espécie de alívio. O conflito é muito mais desgastante do que um próprio, assim, uma nova etapa da vida, é uma família nova, entendeu? Que pode fundar uma nova família que até então não aconteceu, mas que pode vir a acontecer. E você, Gisele? Para você, como que foi essa experiência? Boa noite. Bom, no início foi muito ruim, porque eu era bem nova. Mas hoje eu acho que foi melhor para todo mundo. A gente ficou mais feliz. Como o Matheus também passava por muitos conflitos. A gente não era tão felizes assim, sabe? Mas era uma família muito boa. Até que hoje ele tá muito feliz, minha mãe também, isso que é o importante. Karen, a gente está aí com 2 jovens. Você com quantos anos, Gisele? Eu tenho 12 anos e a separação foi quando eu tinha 7 anos. Certo. E você, Matheus? Eu tenho 18, né? E tem mais ou menos 1 ano e meio que os meus pais separaram. E na época eu tinha 17 anos. Eu tinha um irmãozinho pequeno de 1. A minha irmã, que era caçula, né? De 12, 13 anos. E a minha irmã mais velha com 22, 23 anos também. Certo. Doutora Karen, para você, quando você vê esses 2 jovens, né, um com 5 anos e outro com 17 anos, quando passa esse processo de separação, você observa no seu dia a dia, no seu consultório, que há bastante desgaste nesse processo, às vezes mais com uma criança de 5 ou com um adolescente de 17, qual que é o que é pior? E o que a gente poderia, às vezes, os pais fazer para que minimizasse mais o sofrimento, o estresse de tudo isso? Boa noite, Silvinha. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer o convite, né, de falar que é muito bom a gente estar aqui discutindo isso e, principalmente, em tê-los aqui falando da experiência de vocês. Uma coisa importante da gente pontuar, Silvinha, que é assim, não é a idade da criança que vai determinar a extensão do trauma que ela teve em relação à separação, mas sim uma série de outras condições. Então não significa assim, por exemplo, tem muitos pais que esperam certa idade, falam, não, essa idade causa agora mais trauma, ele já está criado, ou menos trauma, não existe isso. Não, assim, claro que a idade é um fator importante, quanto menos idade a criança tem, menos capacidade psíquica de lidar com a separação de pais e etc. Mas ela é um dos fatores só. Um outro fator muito importante é a quantidade, por exemplo, de brigas que o casal tem na frente dos filhos. Então, quando o Matheus fala, por exemplo, que a separação dos pais foi um alívio para a família, quer dizer, essa separação possivelmente foi uma separação muito traumática para os próprios filhos, a ponto deles quererem que os pais realmente se separassem. Né? Então, esse é um fator também que é muito importante. E esse fator vem combater um mito que nós temos, que é um mito muito antigo de que
nós precisamos ficar juntos a todo custo ou esperar o filho chegar a uma certa idade até que a gente faça uma separação menos traumática para os filhos. Na verdade, a separação, muitos autores da psicologia eles vão falar assim, que a separação, os filhos passam por uma separação, mas eles não passam ilesos de uma separação tumultuada. Né? Então, acho que isso seria a primeira coisa. Se esse casal consegue fazer uma separação dialogante, tranquila, o que, na maior parte das vezes, né, acontece, ao contrário do que a gente pensa, na maior parte das vezes as separações são consensuais. É que aparecem nos nossos consultórios e nos escritórios de advocacia as separações litigiosas. Mas as pesquisas indicam que a maior parte são consensuais, sim. Então, se a gente consegue, se o casal consegue fazer uma separação consensual bem trabalhada, bem dialogada, claro, né, como se falou no bloco anterior, não teve diálogo antes, possivelmente não vai ter agora, mas minimamente dialogada, né, traz menos prejuízos para os filhos. Não fica tão traumatizante, você não carrega isso para o longo da sua vida, né? Exatamente. E, Matheus, para você, como foi essa nova etapa da sua vida? A gente sabe que você tem aí suas irmãs, o Enzo, que é pequenininho, e que vocês parece que dá uma impressão que vocês ficaram mais unidos. Estou errada? Não, é correto. Mas eu acho que nesse processo a união é fundamental, né? Ainda mais quando o pai, que desde sempre é tido como cabeça, o provedor da família, quando há esse rompimento e passa a ter um lar prioritariamente materno, ou seja, que a mãe que vai, lógico, vai ter ajuda de custo do pai e tudo mais, que às vezes nem sempre chega a ser uma ajuda de custo efetiva quando se pega a receita da família, mas a mãe que vai ter que desenvolver um trabalho que às vezes é maior, que ela vai ter que se ausentar mais, e se às vezes não conseguir ter um retorno desse trabalho em termos financeiros que suporte os custos da família, que, como é o nosso caso, todos têm que colaborar assim, e todos os lados sofrem algumas perdas, só que essas perdas são para um ganho maior, né? Para você, Karen, como que você vê isso na vida de um adolescente, que muitas vezes acontece, muitas famílias brasileiras, muitos lares brasileiros, acontece muito isso, que o pai, muitas vezes, não suprindo o financeiro de uma forma integral, essa mãe ela tem que sair de casa, ela tem que trabalhar fora e muitas vezes se ausentando muito dos filhos, e os filhos tendo que se unir, lavar as vasilhas, passar roupa, lavar roupa, e responsabilidades que antes provavelmente eles não tinham, porque estava ali o pai, juntamente com a mãe, suprindo essas necessidades financeiras juntos. O que você vê? Um benefício ou um malefício, ou os dois? Os dois. Acho que benefício e malefício. Qual que é o benefício disso? É o amadurecimento da família de uma forma geral. Então, essa família, ela teve que se reorganizar na sua rotina diária, na sua capacidade de cooperação mútua, porque quando o Matheus fala da irmã, que ele pede para a irmã olhar o irmãozinho, e a irmã entende a necessidade do irmão e faz isso, e vice-versa, essa família está desenvolvendo o quê? Está desenvolvendo a capacidade de cooperação, a capacidade de entendimento, amadurecimento, olhar para o outro, conseguir perceber a necessidade do outro, né? E qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é que, muitas vezes, esses pais, pensando que a assistência que deve ser prestada é só uma assistência financeira, eles deixam de conviver com os filhos. E uma das características dessas famílias que são mais importantes para a reconstrução é exatamente a convivência posterior, pós-separação. A presença desses pais, a presença física desses pais na vida dos filhos é muito importante. Por quê? Porque o filho entende que, mesmo meu pai não gostando mais da minha mãe, não estando mais convivendo, não convivendo mais com a minha mãe, o meu pai continua gostando de mim. O meu pai continua se importando com o que eu penso, se importando com o que acontece na minha vida, e a minha mãe também. Então,
ter essa noção de que mesmo que eles se separaram, eles ainda gostam de mim, cuidam de mim e se importam com o que acontece na minha vida, é muito importante para a saúde mental das crianças. Ok. Gisele, você teve essa experiência na sua casa, você tem o apoio fundamental que é provavelmente da sua mãe e tem também o apoio também que é fundamental dos seus pais, do seu pai. Porém, se uma hora ou outra o apoio não vem, se você percebe que o apoio maior vem da sua mãe e o seu pai está ausente, como que você reage com essa situação? Meu pai, sempre que eu preciso dele, ele está presente. Se eu preciso de qualquer coisa, ele vem de Brasília, me ajuda, ele apoia a gente em tudo. Mas minha mãe, qualquer coisa que acontece também, ela é uma mãe super presente. Meu pai, se a gente precisa de qualquer coisa, se acontece alguma coisa, tudo eu posso contar com eles. Então você não tem essa experiência de um pai ou uma mãe de não dar um apoio em certo momento. O apoio, ele vem antes mesmo que você espere. Eles sempre me ajudam, todos os meus irmãos e eu também, tudo. Mateus, e como você fez para superar esse trauma que você teve com o divórcio, com a separação dos seus pais? Quando eu busquei ser autossuficiente, me aproximei muito da minha mãe, quando houve o divórcio, eu fui uma espécie de alicerce a ela, entendeu? Eu fiz de tudo para apoiá-la, porque emocionalmente um divórcio, por mais que não goste, por mais que ele esteja desgastado, não é uma coisa muito fácil. Então, assim, eu procurei focar nas coisas boas, porque como eu estava numa época que era o vestibular, que era o meu futuro, entendeu? Eu foquei em tudo que eu poderia para aquilo, que era a minha meta, que era para o vestibular de medicina. E eu foquei naquilo e procurei, assim, eu consigo controlar bem minhas emoções, entendeu? Então, assim, eu tentei não passar o que eu sentia para quem estava próximo a mim. Eu tentei deixar aquilo o máximo possível contido comigo e levei bem, só demonstrando uma espécie de força, que foi da forma que eu pudesse ajudar a minha família, que no caso minhas irmãs e minha mãe. Todos os meus amigos, tipo assim, eu nunca assim passei uma maquiagem para todo mundo sabe, os meus amigos de verdade, sabe, que são os meus amigos de convivência, de sair, o Guilherme, os meus amigos assim que são os amigos próximos, o Guilherme, Fred, Thiago, que são os meus amigos próximos. Eu nunca maquei, eles sabem muito bem quem eu sou. Entendeu? Sabe que eu trabalho, das entendeu? Suas dificuldades, justamente, das suas limitações. Exatamente, entendeu? Eu nunca tive vergonha de falar, olha, isso aí não vai dar para fazer porque o orçamento hoje está curto, entendeu? Você sempre foi honesto, né? Justamente, entendeu? Igual, e às vezes eu tenho amigos que têm uma condição financeira muito melhor que a minha, sabe? E também tenho amigos que convivem, que trabalham, sabe? Que, assim, compartilham esse estilo de vida comigo. Doutora Karen, hoje os jovens, eles têm, assim, essa capacidade de superação. E o que você deixaria, por exemplo, no nosso programa hoje, de estratégias, de ferramentas, para aqueles que não têm, ou para os pais também, infelizmente, de divórcios, de separações, que infelizmente os pais não estão tão próximos como a do Mateus, por exemplo? A primeira coisa, assim, que, na verdade, o caso do Mateus é um caso quase que uma exceção, vamos dizer assim, né? Mateus é um jovem que, mesmo com as dificuldades financeiras, estudou em escolas boas. Então, só para a gente não esquecer disso, que nós estamos falando de uma adolescência que é diferente da adolescência, da maior parte da adolescência do Brasil, que é a adolescência pobre, que não tem condição de fazer um estudo adequado para passar em 4 vestibulares de medicina. Então, assim, tem uma questão aqui do Mateus que é uma questão estrutural da vida dele. Mas só querendo retificar, porque igual, no momento do primeiro ano, realmente foi feito pelos meus pais, mas no meu segundo e terceiro ano de vestibular, você que pagou. Não é nem questão de eu ter pagado. Eu cheguei, conversei com os meus diretores, porque pelo meu empenho, eles viram que davam para investir. Então, assim, eu ganhei bolsa do segundo e terceiro ano. Então, assim, foi uma coisa que eu fui atrás e procurei. Eu também. Porque eu sabia que, entendeu? Eu sabia que que eles não teriam a condição de manter naquele colégio, só que como o foco que eu tinha não poderia ser qualquer colégio, eu falei, gente, eu vou lutar por onde eu fui atrás, entendeu? Eu fui atrás, fiz uma prova e os meus diretores, graças a Deus, me apoiaram. Ou seja, você não teve a oportunidade financeira. Exatamente. Que muitos também não têm a oportunidade financeira e apegam-se nisso para falar do fracasso que vai ter aí no futuro, ou já prevê um fracasso. Sim.
Além disso, ele ainda desempenhou o papel dele de proatividade, de ir atrás, de mostrar o seu empenho, etc. Então, isso foi um ponto que favoreceu ele. Isso acabou fortalecendo, né, o Mateus para lidar com a própria questão da ausência do pai, que apesar dele falar, né, não, eu preferi deixar de lado, mas é importante. E assim, o que eu diria para os pais? A primeira coisa é conseguir separar o papel de marido e mulher do papel de pai e mãe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente chama de parentalidade e conjugalidade. A conjugalidade não deu certo. A parentalidade, ela é para o resto da vida. Ela precisa dar certo, né, para a saúde mental dos filhos. A segunda coisa é assim, de não usar os filhos para... tem pai e mãe que usa os filhos. Fala para o seu pai que o dia que ele aparecer com aquela mulher aqui, fala para sua mãe isso. Quer dizer, essa comunicação que se dá pela via dos filhos, ela é adoecedora. Ela é adoecedora para os filhos, que não conseguem falar, pai, vai lá e fala você. Vocês tiveram então... essa experiência? Pois é, eu queria até uma dica da senhora, o que a senhora pode passar pra gente passar pros nossos pais. Porque, igual, às vezes não há diálogo, sabe? Não há diálogo. No meu caso, igual, um vai conversar com o outro, aí estressa, um é grosso com o outro, pá, bate o telefone. Entendeu? Então, se não há Ou seja, diálogo... você está tentando manter seu equilíbrio, mas infelizmente ainda continua, mesmo depois do divórcio, né, Karen? Continua as brigas e continua como eles, os mediadores, né, desse problema. Esse papel de mediador, ele é extremamente danoso. Qual que é a dica? Não seja mediador. Fala, mãe, se você quiser conversar com meu pai, você que vai falar para o meu pai. Eu não tenho nada a ver com a confusão de vocês. Eu sou filho. Né? Eu não sou psicólogo, eu não sou advogado, eu sou filho. Você vai e resolve com ele. Porque senão a relação que já não é tão boa do pai com ele, provavelmente vai ficando mais estressada, pior né, ainda, Karen? porque o filho vai sendo envolvido nesse conflito, que é um conflito do casal. Então, quando eu falo de separar a conjugalidade e parentalidade, é isso. Outra coisa importante é que esse casal não faça chantagens com os próprios filhos. Né? Muitas vezes essa mãe fala, se você for lá para a casa do seu pai é porque você não gosta de mim. Né? Não existe isso. O filho é direito dele gostar tanto do pai como da mãe. Gisele, você que vê o Mateus, por exemplo, passando uma situação totalmente diferente da sua. Você, se estivesse no lugar dele, você teria a estrutura do Mateus? Então, tem que ser muito forte, né? Porque ele, sei lá, ele é trabalhador, ele luta pelo que ele quer. Eu teria que ver, porque eu não sei se eu seria tão assim quanto ele, mas... Mas que é um modelo que provavelmente de muitas famílias, que muitos filhos não tendo o apoio do pai ou da mãe, é um modelo de exemplo, né, doutora Karen? Com certeza. De superação. Acho que o Mateus é um exemplo para todo mundo, né? Mateus é um adolescente, não, um adulto já, né? Mateus, 18 anos, mas foi um adolescente guerreiro, batalhador, e isso é uma das coisas que influencia também na questão do processo de separação, que é a saúde mental da própria criança, do próprio adolescente. Como é que ele vai lidando com isso? Se ele vai se deprimindo cada vez mais e se envolvendo no conflito, que muitas vezes os pais o colocam nesse conflito, ou se ele vai saindo desse conflito e buscando alternativas para a vida dele. E que muitas vezes se torna uma pessoa, às vezes, até muito mais forte, né? Exatamente. Às vezes, assim, um profissional, sabe, determinado, ousado, né? Eu acho que essa é uma experiência que eu poderia compartilhar com você hoje, Mateus. Eu não sou filha de pais separados, mas eu tive que sair de um lar com 15 anos, de uma fazenda, onde eu tive que me virar sozinha em uma cidade muito grande, né, como Goiânia, e muitas vezes ou eu tinha que comer, ou eu tinha que pegar o ônibus, eu tinha que optar pelo meu dinheiro, né? E meus pais me jogaram essa responsabilidade, você vai estudar, mas você tem que se virar. É praticamente meio que aí, eu já meio que desvinculei dos meus pais muito cedo, né? E é isso que eu gostaria de deixar hoje aqui, um exemplo para quem nos estiver assistindo,
de perseverança, de esperança, mesmo aqueles pais que não tiveram a oportunidade de ter a guarda compartilhada após uma separação, mas que teve o fundamento, né, baseado no amor. Gostaria de deixar as considerações finais para vocês, deixar à vontade para que vocês possam falar para os nossos telespectadores uma mensagem de esperança, né, nesse momento de tão conflito, mas que pode ser benéfico também para o crescimento espiritual, mental dos nossos jovens. A partir do momento que a gente escolhe ter filho, a gente está escolhendo ter filho para o resto da vida, né? Então, lembrar isso, porque a quantidade de pais e mães que acabam nesse processo de separação, se afastando dos seus filhos, é muito grande, né? Então, se a gente escolheu isso, a gente precisa arcar com essas consequências. Eu acho que com as responsabilidades das nossas escolhas. Se eu coloquei uma criança no mundo, se eu coloquei um filho no mundo, eu preciso estar presente na vida do meu filho. Então, acho que a minha mensagem de esperança é isso. É importante a presença. A presença, ela é fundamental. A mensagem de esperança que eu deixo para todos que estão em casa é aquela que, tipo assim, se você tem um foco na vida, foque naquilo e reme, sabe? Não desista dos sonhos, independente dos obstáculos que aparecem, porque obstáculos, eles foram feitos para ser transpassados. Nada que esteja no nosso caminho é para nos barrar, entendeu? Ou dá a volta ou pula, entendeu? Sempre vai ter uma forma de você passar. Talvez seja com escolhas difíceis, vocês vão abrir mão de certos momentos da sua vida, entendeu? Que lá no futuro vocês vão poder recuperar, com certeza, e que às vezes com uma qualidade até melhor. E você, Gisele? A mensagem é que os filhos não podem esquecer que a vida dos pais também continuam. E que a vida tá pela frente, né? E não é porque acabou o relacionamento dos pais que eles não vão poder ser felizes. Os pais também, como eles são novos ainda, vão poder ter outros relacionamentos e vem diante, né? É com esses exemplos que eu gostaria de finalizar agradecendo todos vocês, Karen, Mateus, Gisele, exemplos de vida de esperança, independente da situação, independente dos relacionamentos, se estão casados, se não estão, mas ter a certeza de que nós podemos ser o que queremos a partir do momento que nós temos a consciência de que somos mais do que vencedores daquele que nos fortalece. E eu creio nesse Deus, e eu creio que é Deus que te fortalece, Mateus, tá? Você não está aqui por acaso, e são esses exemplos que nós gostaríamos de deixar para você hoje, para finalizar nosso programa. Fiquem com Deus, até a próxima. Alessandra, como você se viu nessa situação após uma separação e ter a ajuda de todos os seus filhos, a contribuição deles sem prejudicar na sua formação? Houve um momento que tivemos que nos unirmos para o processo andar. Há 9 anos atrás, nós perdemos uma pessoa muito especial na nossa família, que foi o meu filho. E as crianças tiveram que amadurecer muito rapidamente. O que eu acho que é mais importante, você não esconder nada dos seus filhos. Tratar a realidade como ela é, porque eles entendem. E a união deles, das crianças, me fortalece a cada dia. Eu tinha 2 opções. Ou eu dramatizava a situação e ficava parada esperando a coisa acontecer, ou eu ia atrás e fazer a minha família ser feliz e dar o melhor de mim por eles. E eu optei por isso. Nós temos que manter sempre a união, né? Porque eu acho que as famílias são feitas por alicerces. E nós somos os alicerces da nossa família. Não deixe que o destino escolha a sua vida. Faça você mesmo suas próprias decisões e sempre junto com a sua família. O amor supera tudo. E o amor de Deus nas nossas vidas é o que me faz vencer a cada dia.
together.